Deus. Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo, às nossas resoluções de questões, como a gente combinou, para terminar de responder essa parte de adjunto adverbial, e só na próxima aula a gente entrar com os conhecimentos sobre o uso dos porquês. Diferentes usos dos porquês, são 4 tipos diferenciados. Aí a gente parou, vou pegar aqui a questão, na letra C da segunda questão. Ele pede, deixa eu até colocar aqui, segunda questão C. Pronto. Ele pede para que você faça a junção, né, das duas primeiras questões. Na primeira questão, ele fala sobre adjunto adnominal, que são as palavras que vêm junto ao nome, estão junto ao nome, modificando, determinando, qualificando esses nomes. E aí, lembrei aqui que a Isabelle já está aqui. Não está. Ela entrou, mas dela caiu. Quando a gente estava falando sobre isso, que ela disse que estava confusa, a gente precisa lembrar o seguinte: quando a gente está falando de adjunto adnominal, o adjunto adnominal ele está junto ao nome, modificando o nome, qualificando, especificando esse nome. Aí a gente fala o seguinte: temos duas funções, as funções morfológicas e as funções sintáticas. Quando eu falo de morfológica, a gente está falando das partes, que são as classes gramaticais. Quando a gente fala da parte sintática, nós estamos falando da função que essas palavras desempenham dentro das orações. Adjunto adnominal, assim como o nome já diz, está junto ao nome. Nomes podem ser adjetivos, podem ser substantivos, podem ser até outros advérbios. Quando eu falo aliás, pronomes, tirem os advérbios, porque os advérbios eles vão trabalhar lá no adjunto adverbial, que aí eu tenho a função dele trabalhado junto aos verbos. Quando a gente fala de adjunto adverbial, lembrem dos advérbios, quais são as funções desses advérbios e como é que eles trabalham dentro da oração. E aí, nessa questão, ele colocou os dois, tanto o adjunto adnominal quanto o adjunto adverbial. É bom porque a gente vai fazer uma revisão desses dois conteúdos dentro desse exercício. Na letra A, ele pediu para que a gente identificasse onde era que o nome, né, qual era a função sintática e qual era o nome que estava trabalhando em função de um outro nome. E aí a gente viu que o adjetivo estava próximo ao substantivo, qualificando, modificando esse substantivo. Que no caso a gente tinha um exemplo da palavra prédio alto. Prédio é nome, alto é adjetivo. No segundo exemplo, a gente tinha sonho alto. Nós temos aqui sonhe alto. Sonhe é verbo, alto vai ser um advérbio, que está modificando o sentido do verbo. E aí ele pergunta, classe gramatical, sonhe, verbo, alto, advérbio. Classe gramatical, aí ele pergunta qual é a função sintática dessa palavra. Se ele é um advérbio, a função dele vai ser adjunto adverbial. Lá no primeiro exemplo, que eu tenho prédio alto, primeiro eu tenho a classe gramatical adjetivo em função de um substantivo. Se eu tenho ele como adjetivo e ele está junto ao nome, que é o substantivo, a função sintática vai ser adjunto adnominal, junto ao nome, que no caso é prédio. Tudo bem até aqui? Alana? Sim. Eu queria que a Isabelle também estivesse, porque ela está com dúvida. Aí, na letra C, ele pede para você fazer a mesma situação, escolhendo um outro enunciado do anúncio, que tem na página anterior. E aí, eu peguei para vocês, grande, né? Pense grande. Ali, naquela oração, eu tenho o advérbio junto ao verbo, nesse caso, um verbo no imperativo. Pense grande. E aí, eu fui buscar uma outra informação que tivesse a palavra grande e eu pudesse classificar
como um adjetivo. Aí eu trouxe o exemplo casa grande. Em casa, deixa eu abrir aqui para explicar junto com esse quadrinho que está aqui. Em casa, ó, casa é um substantivo. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Substantivo. Pronto. É assim. Enquanto grande é um adjetivo. ADJ. Pronto.